agente da passiva. A primeira dica para já reconhecer um agente da passiva de cara é que ele sempre vem acompanhado com a preposição por ou as suas variações, né? Pode ser o pelo, pode ser pela, pode ser pelos, pelas, né? Então, quando eu tiver o por simples ou o por conjugado, né, com os artigos ou a ou os as, eu já tenho uma pista aí para o agente da passiva, tá? E o que faz o agente da passiva? Ele indica o executor da ação do verbo. Quando eu tenho uma frase na construção passiva, se eu desfaço ela e passo para a construção ativa, o que eu vou ter é o sujeito. E além da preposição por, eu sempre encontro nas construções com o agente da passiva uma locução verbal, tá? É sempre um verbo auxiliar com um segundo verbo que vem na forma do particípio. Para aqueles que não lembram o que é a forma do particípio, é aquela forma que termina em ado, edo ou ido para os verbos regulares, né? Então, andado, estudado, dormido, esses são verbos no particípio. Para os verbos irregulares muda um pouco. Por exemplo, pego, pego é um particípio, né? Ele foi pego, não acaba em ado, edo, ido, mas é um particípio, tá bom? Então vamos ver um exemplo. Olha, se eu ponho aqui uma frase: Lalau foi capturado pela Polícia Federal. Então a gente tem aqui a preposição por, na verdade conjugada em pela. Temos uma locução verbal aqui, ó, foi capturado, com particípio ado. E aí o nosso agente da passiva seria quem executou a ação do verbo. O verbo é capturar. Quem executou essa ação de capturar foi a Polícia Federal. Mas se eu passasse para a voz ativa, a Polícia Federal capturou Lalau, o que é sujeito na voz ativa vira agente da passiva na voz passiva. E o que é objeto na voz ativa vira sujeito na voz passiva. O primeiro passo que vocês têm que fazer quando se deparam com uma frase é olhar o verbo. Se esse verbo for impessoal, aí você já sabe que o sujeito é inexistente. Se o verbo não for impessoal, você vai ver se o sujeito é determinado, indeterminado ou se ele está numa construção passiva. Depois de identificar o sujeito, volta para o verbo e vê se ele é transitivo. Se o verbo for transitivo, localiza os objetos, direto ou indireto, tá? Ou os dois se tiver. Se o verbo não for transitivo, beleza. E vê se existe uma locução verbal da passiva. Se tiver locução verbal da passiva, a preposição por, com uma locução verbal de auxiliar com particípio, você identifica o agente da passiva. Ok? E aí, por último, você vê se tem outros termos na oração ligados ao verbo. Se tiver, são adjuntos adverbiais. Então, primeiro a gente vai ver o verbo, vai achar o sujeito, vai ver a transitividade, localizar os objetos, ver se tem locução verbal da passiva. Se tiver, pega o agente da passiva e o que sobrar é adjunto adverbial. Ok?